Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de novembro, celebramos os beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio. Domingos Jorge nasceu no fim do século XVI em Vermoim de Maia, que ficava perto da cidade do Porto, em Portugal. Ainda bem jovem, ele se decidiu ingressar uma comitiva portuguesa que foi até a Índia para lutar pela defesa do povo português e também para defender a fé católica de alguns perigos. Ele era bem corajoso, tinha um espírito muito aventureiro e quando terminou o tempo dele na Índia, Domingos decidiu ir para o Japão. Nessa época, ele sabia que no Japão havia uma grande perseguição aos cristãos. E ele, que era muito corajoso, tinha muita sede de evangelizar, ele decidiu ir para lá. Chegando no Japão, ele fez parte de uma associação de fiéis chamada Companhia do Rosário e convivendo na comunidade dos cristãos, dos católicos, ele conheceu uma jovem chamada Isabel Fernandes, que era japonesa apesar do nome. Esse nome foi sugerido por um padre que era missionário no Japão, um padre português chamado Pedro Gomes. Sugeriu esse nome de Isabel Fernandes. De fato, a família aceitou, ela recebeu esse nome. Os dois casaram, Domingos Jorge e Isabel, foram morar perto de Nagasaki, tiveram um filhinho chamado Inácio e tinham uma vida cristã familiar exemplar. Era uma família de fato muito virtuosa, de profunda vida de oração, de intensa vivência do Evangelho. Eles decidiram um dia acolher na casa deles 2 padres jesuítas que eram missionários no Japão. Eles sabiam do risco que estavam correndo, mas mesmo assim aceitaram acolher esses 2 missionários. Era o dia da memória litúrgica de Santa Luzia, portanto, dia 13 de dezembro, quando eles receberam esses padres jesuítas. O governador ficou sabendo e logo mandou prender os 2 missionários jesuítas e mais Domingos Jorge. Foi muito sofrimento, eles passaram quase um ano presos, até que finalmente veio a condenação à morte. Domingos Jorge foi preso, amarrado a um poste, era o ano de 1619. Esse lugar onde ficava o poste depois passou a ser conhecido como Monte Santo de Nagasaki, porque milhares de mártires católicos morreram ali. E no fim das contas, Domingos Jorge foi, depois de amarrado no poste, foi queimado vivo e suas últimas palavras foram: mais aprecio eu esta sentença do que me fizessem senhor de todo o Japão. Ele deu a vida realmente com muita coragem, com muita liberdade interior e com muita fé. 3 anos depois apenas, mais precisamente na manhã do dia 10 de novembro de 1622, houve o chamado Grande Martírio no Japão. Um grupo de 56 católicos foram condenados à morte também simplesmente por professarem a fé cristã. Entre esses 56 católicos estavam Isabel Fernandes, então com 25 anos de idade apenas, e o filhinho deles, Inácio, com 4 anos. E no grupo total dos 56 católicos, 24 eram religiosos consagrados, que foram condenados a morrer queimados de forma bem lenta, bem cruel, e os outros 32 eram 14 mulheres, 18 homens. A maioria desse pessoal aí foi condenado à morte por decapitação. Isabel, junto com o filhinho Inácio, morreu e deu a vida com muita coragem, dizendo o seguinte: de todo o coração ofereço a Deus as 2 coisas mais preciosas que possuo no mundo, a minha vida e a do meu filhinho. E foi assim que ela deu a vida, testemunhando grande coragem, grande amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor à Santa Igreja Católica. A família inteira, Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, foram beatificados em julho de 1867 pelo Papa Pio IX, que os reconheceu verdadeiramente como mártires da fé católica. Nos inspiremos nessa família tão corajosa, que colocou no centro da sua vivência familiar, das suas escolhas, o Cristo. Uma família verdadeiramente cristocêntrica, que testemunhou a vivência da fé até o sacrifício do martírio.
aprendamos nós, nos pequenos sacrifícios do dia a dia, a transformar cada pequeno ato de renúncia, de sair de si, num ato supremo de amor ao Cristo, através do amor aos nossos familiares, aos nossos parentes. Além disso, que nossas famílias consigam dar um testemunho luminoso diante do mundo, de que sim, é possível colocar o Cristo no centro, de que vamos anunciar o Cristo com a nossa vida, com as nossas palavras, e que vamos colocar o Cristo como o principal valor da nossa vida, nosso grande tesouro, nosso grande bem. Beatos Domingos Jorge, Isabel Fernandes e Inácio, rogai por nós.